Hoje nós vamos relaxar, meditar e dormir em paz com uma história de sabedoria em ASMR do livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Espero que você goste. Então seja bem-vinda, alma divina, ao paraíso interior. Aqui eu trago histórias e leituras de sabedoria para você se acalmar e se reconectar com a sua própria essência. Vamos lá? Essa história vai falar sobre o poder da mente e da fé. Muito cativante. Dois jovens sem dinheiro em Brindaban. Seria bem feito se papai o deserdasse, Mukunda. De que modo tolo você desperdiça a vida? Um sermão de irmão mais velho me agredia os ouvidos. Jitendra e eu, recém-saídos do trem e cobertos de poeira, acabávamos de chegar à casa de Ananta, recentemente transferido de Calcutá para a antiga cidade de Agra. Meu irmão era supervisor da contabilidade no Departamento de Obras Públicas do governo. Você bem sabe, Ananta, que procuro minha herança do Pai Celestial. Então Ananta disse: primeiro dinheiro, Deus pode vir depois. Quem sabe? A vida pode ser muito longa. Então Yogananda falou: primeiro Deus. O dinheiro é o seu escravo. Quem sabe? A vida pode ser muito curta. A minha réplica foi provocada pelas exigências do momento e não se fundamentava em nenhum pressentimento. Infelizmente, a vida de Ananta terminaria logo. Sabedoria do eremitério, suponho. Mas vejo que abandonou Benares. Os olhos de Ananta brilhavam de satisfação. Ainda tinha esperanças de prender o leque de minhas asas no ninho familiar. Minha permanência em Benares não foi em vão. Ali encontrei tudo o que meu coração desejava. Pode estar certo de que não era aquele erudito ou o seu filho. Ananta acompanhou-me numa gargalhada de reminiscência. Ele teve de admitir que o clarividente de Benares, seu escolhido, dera provas de ser míope. Então ele falou: quais são os seus planos, meu errante irmão? Jitendra persuadiu-me a vir até Agra. Veremos aqui as belezas do Taj Mahal. Expliquei. Depois visitaremos meu guru recém-encontrado, que tem um eremitério em Serampore. Ananta hospitaleiramente providenciou o nosso conforto. Diversas vezes durante a noite, notei seus olhos fixos em mim, pensativamente. Conheço esse olhar, pensei. Está tramando alguma coisa. O desenlace
ocorreu durante o café da manhã. Você então se acha muito independente da riqueza de papai, não é mesmo? O olhar de Ananta expressava inocência ao retomar as farpas da conversa do dia anterior. Estou consciente da minha dependência de Deus, disse Yogananda. Então o irmão dele falou: falar é fácil. A vida o protegeu até agora, mas ficaria em dificuldades se fosse obrigado a recorrer à mão invisível para o seu alimento e abrigo. Logo estaria mendigando nas ruas. Então Yogananda exclamou: nunca! Não depositaria minha fé nos transeuntes, em vez de colocá-la em Deus. Ele pode criar milhares de recursos para os seus devotos, além da escudela de mendigo. Mais retórica. Suponhamos que eu sugira que a basóvia da sua filosofia seja posta à prova neste mundo tangível. Eu concordaria. Você confina a Deus a um mundo especulativo? Veremos. Hoje você terá a oportunidade de ampliar ou confirmar as minhas opiniões. Ananta fez uma pausa dramática. Em seguida, falou devagar e seriamente. Proponho mandá-lo com seu condiscípulo Jitendra esta manhã para a vizinha cidade de Vrindavan. Vocês não devem levar uma só rúpia. Não podem mendigar alimento ou dinheiro. E não podem revelar a sua situação a ninguém. Não podem ficar sem comer e não podem ficar em dificuldades em Vrindavan. Se vocês voltarem à minha casa hoje, antes da meia-noite, sem ter quebrado uma só regra do teste, serei o homem mais espantado de Agra. Aceito o desafio, disse Yogananda. Não havia hesitação em minhas palavras ou em meu coração. Gratas lembranças da beneficência instantânea reverberaram em minha memória. A minha cura do cólera mortal, através do apelo à fotografia de Lahiri Mahashaya, o presente jocoso das duas pipas no terraço de Lahore, o amuleto oportuno durante a fase de desânimo em Bareilly, a mensagem decisiva por meio do sadhu que se aproximou do pátio do erudito em Benares, a visão da Mãe Divina e suas majestosas palavras de amor, seu rápido socorro por meio do mestre Mahasaya a meus pequenos aborrecimentos, a orientação de última hora que materializou meu diploma na escola secundária e a derradeira bênção, meu mestre vivo, saído da bruma dos sonhos de toda a minha vida. Nunca eu admitiria a insuficiência da minha filosofia em qualquer embate no áspero campo de provas do mundo.
A sua disposição é crédito a seu favor. Vou acompanhá-los imediatamente até o trem, disse Ananta. E voltando-se para o boquiaberto de Tendra, você também vai, como testemunha e provavelmente co-vítima. Meia hora depois, Jitendra e eu tínhamos as passagens só de ida para a viagem. Submetemo-nos num canto isolado da estação a uma revista pessoal. Ananta logo se convenceu de que não tínhamos escondido nada. Nossos simples dotes não ocupavam mais do que o necessário. Como a fé estava invadindo o sério reino das finanças, meu amigo protestou. Ananta, me dê 1 ou 2 rúpias como medida de segurança. Assim poderei telegrafar-lhe em caso de infortúnio. Jitendra, minha exclamação foi de aguda censura. Não continuarei com o teste se você levar dinheiro como último refúgio. Há algo de tranquilizador no tilintar das moedas. Jitendra calou-se quando o encarei severamente. Mukunda, não sou destituído de coração. Um toque de humildade insinuara-se na voz de Ananta. Talvez sua consciência o incomodasse, ou por enviar 2 jovens sem dinheiro a uma cidade desconhecida, ou devido ao seu próprio ceticismo religioso. Se por qualquer caso ou graça você passar com sucesso pelo teste de Brindaban, pedirei que me inicie como seu discípulo. Combinada com situação tão fora do convencional, a promessa continha certa irregularidade. O irmão mais velho, numa família indiana, raramente se inclina ante os mais novos. Recebe respeito e obediência em segundo lugar, logo depois do pai. Mas não havia tempo para meus comentários, porque o trem já ia partir. Jitendra manteve um silêncio lúgubre enquanto o trem cobria a distância. Finalmente, meu amigo se moveu. Inclinando-se, beliscou-me dolorosamente em lugar sensível e falou: não vejo sinal algum de que Deus vai fornecer a nossa próxima refeição. Calma, incrédulo Tomé. O Senhor está trabalhando a nosso favor. Você também não poderia lhe pedir que trabalhasse mais depressa? Já estou esfomeado, só de pensar no que vamos enfrentar. Saí de Benares para ver o Taj Mahal, não para entrar no meu próprio mausoléu. Anime-se, Jitendra. Não estamos prestes a ter o primeiro vislumbre das sagradas maravilhas de Brindaban? Sinto profunda alegria em pensar que vou pisar o solo santificado pelos pés do Senhor Krishna. A porta do nosso compartimento abriu-se e 2 homens tomaram assento.
próxima parada do trem seria a última. Jovens, vocês têm amigos em Brindaban? O desconhecido à minha frente revelava um interesse surpreendente. Não é da sua conta. E desviei rudemente o olhar. Estão provavelmente fugindo das suas famílias, né? Sob o encantamento do ladrão de corações. Eu também tenho temperamento devocional. Será meu dever positivo cuidar para que recebam alimento e abrigo neste calor avassalador. Não, senhor, deixe-nos em paz. É muito amável, mas se engana se acha que fugimos de casa. Isto encerrou a conversa. O trem parou e quando Jitendra e eu descemos a plataforma, nossos companheiros de viagem nos tomaram pelo braço e chamaram um trole de aluguel. Descemos diante de um eremitério majestoso, situado entre as árvores sempre verdes de um jardim bem conservado. Percebia-se que os nossos benfeitores eram conhecidos ali. Um sorridente jovem nos levou, sem mais delongas, a uma sala de recepção. Logo apareceu uma senhora idosa, de nobre porte. Gaurimá, os príncipes não puderam vir. Um dos homens dirigiu-se à anfitriã do ashram. Seus planos foram mudados na última hora. Enviam sentidas desculpas. Mas trouxemos outros 2 hóspedes. Assim que nos encontramos no trem, algo me disse que eram devotos do Senhor Krishna. Adeus, jovens amigos. Nossos 2 conhecidos caminharam para a porta. Ainda nos encontraremos, se Deus quiser. Sejam bem-vindos. Gaurimá sorriu maternalmente. Não poderiam ter chegado em melhor dia. Eu esperava 2 visitas de sangue real, patronos do eremitério. Seria uma pena se ninguém viesse provar os alimentos que preparei. Estas amáveis palavras tiveram efeito surpreendente sobre Jitendra. Ele desandou a chorar. O que meu amigo temera ter de enfrentar em Brindaban estava se convertendo em entretenimento régio. O reajuste mental necessário era forte demais para ele. A nossa anfitriã olhou para ele com curiosidade, mas sem comentário. Talvez estivesse familiarizada com os caprichos de adolescentes. Então o almoço foi anunciado. Gaurimá levou-nos até um pátio de refeições, temperado por aromas apetitosos. Ela desapareceu numa cozinha próxima. Eu tinha planejado este momento, escolhendo o local apropriado no corpo de Jitendra. Dei-lhe um beliscão tão doloroso como o que ele me dera no trem.
Incrédulo Tomé, o Senhor Deus trabalha, e depressa também. A anfitriã voltou com um punca e passou a abanar-nos a moda oriental, enquanto cruzávamos as pernas em assentos de tapetes decorados. Discípulos do ashram iam e voltavam, servindo cerca de 30 pratos. Em vez de refeição, eu deveria descrevê-la como um suntuoso repasto. Desde que chegáramos a este planeta, Jitendra e eu nunca tínhamos provado tais iguarias. São pratos realmente dignos de príncipes, honrada mãe. Não posso imaginar que atividade os seus régios benfeitores encontraram mais urgente do que comparecer a este banquete. A Senhora nos proporcionou uma recordação para todo o resto da vida. Obrigados ao silêncio pelas condições impostas por Ananta, não podíamos explicar à bondosa Senhora que os agradecimentos tinham duplo significado. A nossa sinceridade, pelo menos, era óbvia. Partimos com a sua bênção e um convite atraente para revisitar o eremitério. Lá fora, o calor era impiedoso. Meu amigo e eu procuramos abrigo sob uma senhorial árvore Kadamba, nos portões do ashram. Palavras ásperas logo surgiram. Jitendra de novo estava cheio de apreensão. Em que bela confusão você me meteu! Nosso almoço foi apenas um incidente de boa sorte. Como que poderemos ver as belezas da cidade sem uma única moeda? E pode-se saber como é que você vai me levar de volta à casa de Ananta? Então Yogananda disse: você esquece Deus rapidamente, agora que seu estômago está cheio, não é? Minhas palavras, sem serem amargas, eram acusatórias. Como é curta a memória humana para os favores divinos. Nenhum homem vivo deixou de ver atendidas algumas de suas preces. Não esquecerei a minha tolice em me aventurar com um doido varrido como você. Fique quieto, Jitendra. O mesmo Senhor que nos alimentou nos mostrará Brindaban e nos devolverá a Agra. Então, um jovem delgado, de agradável aparência, aproximou-se a passos rápidos. Parando sob a nossa árvore, curvou-se diante de mim. Querido amigo, você e o seu companheiro devem ser estranhos aqui. Permita-me que eu seja o seu anfitrião e guia. É praticamente impossível a um hindu empalidecer, mas o rosto de Jitendra
assumiu de repente uma cor doentia. Então eu recusei cortesmente o oferecimento. Não, não pode ser que me dispense. O susto do desconhecido teria sido cômico em outras circunstâncias. Por que não? Você é o meu guru. Seus olhos buscaram os meus confiantemente. Durante minhas devoções do meio-dia, o abençoado Senhor Krishna apareceu-me em visão e mostrou-me duas figuras desamparadas sob esta mesma árvore, e um rosto era o seu, meu mestre. Eu o tenho visto frequentemente em meditação. Que alegria seria se aceitasse meus humildes serviços. Também me alegro que tenha me encontrado. Nem Deus, nem os homens nos abandonaram. Embora eu estivesse imóvel, sorrindo para o rosto ansioso diante de mim, uma obediência interna prostou-me ante os pés divinos. Queridos amigos, não me darão a honra de se hospedarem na minha casa? É gentil, mas o plano é inviável. Já somos hóspedes de meu irmão em Agra. Deixem comigo pelo menos a lembrança de ter passeado por Brindaban em sua companhia. Então consenti com alegria. O jovem, cujo nome era Pratap Chatterjee, chamou uma carruagem. Visitamos o templo de Madana Mohana e outros santuários dedicados a Krishna. A noite desceu antes de terminarmos todas as devoções nos templos. Com licença, vou buscar sandesh. Pratap entrou numa loja perto da estação ferroviária. Jitendra e eu vagamos ao longo da ampla rua, agora repleta de gente na relativa amenidade da noite. Nosso amigo ficou ausente por algum tempo, até que, finalmente, retornou com muitos presentes de guloseimas. Por favor, permita que eu ganhe este mérito religioso. Pratap sorriu suplicante, enquanto estendia um maço de rúpias em notas e 2 passagens recém-compradas para Agra. Aceitando-as, minha reverência dirigiu-se à mão invisível, escarnecida por Ananta. Não tinha sua generosidade ultrapassado o necessário? Quando Yogananda fala a mão invisível, ele quer dizer Deus. Procuramos um lugar solitário perto da estação. Pratap, vou instruí-lo na Kriya Yoga de Lahiri Mahashaya, o maior yoga de todos os tempos modernos. A técnica dele será o seu guru. A iniciação foi concluída em meia hora. A Kriya é o seu Chintamani. Chintamani é uma pedra
preciosa mitológica com o poder de realizar desejos. E também é um dos nomes de Deus. Então Yogananda falou ao novo discípulo: a técnica, que como você vê é simples, incorpora a arte de acelerar a evolução espiritual do homem. As escrituras hindus ensinam que o ego reencarnante necessita de 1 milhão de anos para libertar-se de Maya. Maya é a ilusão do ser, a ilusão cósmica. Esse período, naturalmente, é bastante encurtado por meio da Kriya Yoga. Assim como o crescimento das plantas pode ser acelerado muito além do seu ritmo normal, também o desenvolvimento psicológico do homem pode ser apressado por meios científicos. Seja assíduo nas suas práticas. Você alcançará o guru de todos os gurus. Estou maravilhado de encontrar esta chave yogi, procurada há tanto tempo, disse Pratap, pensativamente. Seu efeito libertador sobre as limitações sensoriais me deixará livre para subir às esferas superiores. A visão de hoje do Senhor Krishna só podia significar o meu maior bem. Então, sentamo-nos por um instante em silencioso entendimento. Depois, caminhamos lentamente para a estação. Sentia-me pleno de alegria ao tomar o trem, mas este era um dia de lágrimas para Jitendra. Meu afetuoso adeus a Pratap foi marcado por soluços abafados de meus 2 companheiros. A viagem novamente encontrou Jitendra a revolver-se em desgosto. Dessa vez contra si mesmo. Que superficial é a minha confiança. Meu coração tem sido de pedra. Nunca no futuro duvidarei da proteção de Deus. Aproximava-se a meia-noite. As 2 Cinderelas, mandadas sem dinheiro, entraram no quarto de Ananta, tal como ele irrefletidamente previra. Suas feições eram um estudo sobre o espanto. Sem dizer nada, atirei uma chuva de rúpias sobre a mesa. Então Ananta disse: Jitendra, a verdade. O tom de Ananta era de gracejo. Este jovem não esteve participando de um assalto? No entanto, enquanto a narrativa ia se desenrolando, meu irmão tornou-se sério e, por fim, solene. A lei da oferta e da procura atinge reinos mais sutis do que eu pensava. Ananta falou com entusiasmo espiritual, nunca notado antes por mim. Pela primeira vez, compreendo a sua indiferença aos cofres e aos vulgares acúmulos do mundo.
Mesmo sendo tarde, meu irmão insistiu em receber a Diksha em Kriya Yoga. O Guru Mukunda teve na mesma noite de arcar com a responsabilidade de 2 discípulos não procurados. Mukunda é o nome de Paramahansa Yogananda, antes de receber esse nome do guru dele. O café da manhã, na manhã seguinte, decorreu numa harmonia que estivera ausente no dia anterior. Sorri para Jitendra. Você não ficará sem ver o Taj. Vamos visitá-lo antes de partir para Serampore. Despedindo-nos de Ananta, meu amigo e eu, logo nos achamos diante da glória de Agra, o Taj Mahal, em mármore branco, ofuscante sob o sol. É uma visão de pura simetria. Há um cenário perfeito de ciprestes escuros, gramados lustrosos e lagoa tranquila. O interior é primoroso, esculpido como se a pedra fosse rendada e incrustado de pedras semi-preciosas. Delicadas grinaldas e volutas emergem intricadamente de mármores nas cores marrom e violeta. A iluminação provém da cúpula e recai sobre os cenotáfios do imperador Shah Jahan e de Mumtaz e Mahal, rainha do seu império e coração. De turismo era o suficiente. Eu ansiava por meu guru. Jitendra e eu logo estávamos no trem para o sul, em direção a Bengala. Mukunda, não vejo minha família há meses. Mudei de ideia. Talvez eu visite seu mestre em Serampore mais tarde. Meu amigo, a quem se podia benevolamente descrever como de temperamento vacilante, separou-se de mim em Calcutá. Tomando um trem em pouco tempo, cheguei em Serampore, cerca de 20 quilômetros ao norte. Um estremecimento de admiração se apoderou de mim quando me dei conta de que 28 dias haviam transcorrido desde o meu encontro com meu mestre em Benares. E ele falou: você virá para mim em 4 semanas. E aqui estava eu, o coração palpitante, de pé no pátio, na tranquila Highgate Lane. Entrei pela primeira vez no eremitério, onde passaria a melhor parte dos 10 anos seguintes com o Jnanavatar, a encarnação da sabedoria da Índia. E essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui temas, sugestões que você gostaria de ouvir por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.